Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, encerrando a oitava de Natal e iniciando esse ano de 2025. Meditemos a palavra de Deus. Pois tudo bem, quero começar a meditação a partir da segunda leitura do Evangelho, porque a segunda leitura e o Evangelho tratam do mistério de Maria, Mãe de Deus, ao passo que a primeira leitura, o tema diverge um pouquinho dessa solenidade. O dia 1º de janeiro, solenidade de Santa Mãe de Deus, é considerado também o Dia Mundial da Paz, e por isso a primeira leitura traz como tema a paz. Na segunda leitura temos Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7, onde Paulo vai afirmar que Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. Então, é a afirmação, em primeiro lugar, da pré-existência do Filho de Deus, o Verbo de Deus. Ele nasce na história humana, nascido de uma mulher, para resgatar todos os que estavam escravos sob a lei, para fazê-los filhos de Deus. Então, é o mistério de que o Verbo de Deus se fez carne, o Filho de Deus se fez carne, para tornar a todos nós filhos adotivos de Deus. E o título de Maria, Mãe de Deus, que os ortodoxos chamam de Dei Para, Maria, aquela que pariu Deus, é um título mariológico, sim, mas é muito mais cristológico, porque afirma a identidade daquele que nasceu. Aquele que nasceu na história, Jesus Cristo, ele é uma pessoa divina. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É uma pessoa divina com duas naturezas. E Maria, mãe de Jesus, por obra do Espírito Santo, gerou no seu ventre uma pessoa divina. Ela não gerou somente a parte humana de Jesus, mas gerou Jesus por inteiro, tanto em sua humanidade quanto em sua divindade. Então, por isso, ela é mãe de Deus, porque ela é mãe de uma pessoa divina que se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, demos graças a Deus por esse bonito mistério. O Verbo de Deus nasceu de Maria para nos tirar da escravidão da lei, do pecado, do mundo, da maldade, e para fazer de todos nós filhos adotivos de Deus. O Evangelho deste dia, Lucas capítulo 2, versículo 16 a 21, mostra justamente o quê? Que após os 8 dias do nascimento, deram-lhe o nome de Jesus, conforme a religião judaica sempre prescrevia. No 8º dia, dava-se o nome para a criança. E o nome é Jesus. O nome Jesus significa Deus salva. Então Jesus veio para ser o Salvador, não somente de Israel, mas de toda a humanidade. O nome sempre tem a ver com a identidade da pessoa, mas também com a missão da pessoa. Jesus não faz outra coisa senão salvar. Então, acolher a pessoa de Jesus, a sua palavra, o seu ensinamento, é acolher o caminho de salvação que Deus propõe para a humanidade. Não há outro caminho. O caminho é Jesus. Por fim, querido irmão, querida irmã, gostaria de me deter um pouquinho mais na primeira leitura. Na primeira leitura, Números, capítulo 6, versículo 22 e 27, ou seja, é a chamada bênção sacerdotal. Esse texto está localizado no livro de Números, ou seja, dentro da narrativa da travessia do deserto, mas hoje nós sabemos que esse texto se tratava da bênção que os sacerdotes pronunciavam sobre o povo de Deus lá no templo de Jerusalém. Era a forma como eles invocavam a força e a bênção de Deus sobre o povo. Inclusive, na internet você pode encontrar imagens representativas que eles faziam um gesto mais ou menos assim, com os dedos separados, né, como se fosse o Spock, eu não dou conta aqui de fazer, né, fazendo assim esse gesto que representava a consoante com a qual se inicia a palavra força em hebraico, né? Ou seja, invocando a força e a bênção de Deus sobre o povo. E aí cada detalhe desta bênção ela é muito interessante. E
gostaria de chamar a atenção para algumas coisas. Em primeiro lugar, o que é abençoar? Quando a gente vai na Bíblia, a primeira vez que o verbo abençoar aparece na Bíblia é no livro do Gênesis, quando Deus abençoa os peixes e as aves do céu, dizendo: sede fecundos e povoai a terra. Então, bênção tem a ver com vida, tem a ver com fecundidade. Abençoar significa desejar que aquele ser abençoado tenha vida e fecundidade. Vida e fecundidade. Então veja, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vida e fecundidade, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja em seus caminhos, em seus sonhos, em seus projetos. Que o Senhor te livre de todo o mal, que não te faça ter vida e fecundidade. Que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. Ora, aqui é uma imagem muito interessante. É uma imagem que o autor sagrado utiliza para expressar o sorriso de Deus. Era um jeito da época de dizer do sorriso, né? Então, seria mais ou menos assim: que você viva de tal maneira que faça Deus sorrir. Isso significa o brilho da face de Deus sobre você. Que Deus abra um sorriso com o seu jeito de viver. Mas se por acaso você tiver uma atitude que não faça Deus sorrir, aí vem a segunda parte: que o Senhor se compadeça de ti. Que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia e perdoe os teus erros e perdoe as tuas falhas. Depois, o Senhor volte para ti o seu rosto. Você se recorda também que no livro do Gênesis, naquela narrativa simbólica, quando Deus faz o boneco de barro, Deus sopra sobre aquele boneco e ele se torna um ser vivente. Esta é a imagem, ou seja, é a imagem de que um ser vivo é um ser que constantemente tem o rosto de Deus diante de si, porque Deus está constantemente insuflando o seu hálito divino na pessoa, a respiração. No dia em que Deus virar o rosto, a pessoa morre, né? Então, que o Senhor volte para ti o seu rosto, ou seja, que o Senhor te conceda vida, que o Senhor nesse ano te propicie vida, né? E te dê a paz. Shalom. Shalom significa plenitude. Paz não é simplesmente ausência de conflito e ausência de guerra. Paz pode ser traduzido por plenitude, completude. Ou seja, que Deus te dê tudo aquilo que for necessário para que você se sinta uma pessoa inteira. Uma pessoa inteira. Então, que Deus te dê casa, que Deus te dê saúde, Deus te dê trabalho, que Deus te dê descanso, que Deus te dê lazer, que Deus te dê cultura, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que a pessoa se sinta inteira e completa, que Deus possa lhe dar. Que Deus possa lhe dar uma relação harmoniosa consigo mesmo, que Deus possa lhe dar uma relação harmoniosa com a criação, que Deus possa lhe dar uma relação harmoniosa com o próprio Deus, para que você se sinta uma pessoa completa e em paz. Então era essa a bênção que os sacerdotes, toda vez que o povo peregrinava para Jerusalém e os sacerdotes abençoavam o povo, abençoavam com esta bênção, desejando, portanto, que eles tinham vida e fecundidade, proteção, que tinham uma vida que pudesse fazer Deus feliz, se caso cometesse pecados, que Deus os perdoasse, que Deus lhes concedesse vida, que Deus lhe concedesse tudo aquilo que fosse necessário para que eles pudessem se sentir pessoas completas, com vida em plenitude. E é isso que eu desejo para você também nesse ano de 2025, que Deus te dê muita saúde, muita paz, que Deus te dê vida e santidade, que Deus te dê uma profunda comunhão com Deus, com o próximo e com a criação, aproveitando esta graça tão bonita que a igreja nos concede de viver um ano de jubileu, um ano de reiniciar todas as nossas relações, de resetar tudo aquilo que está errado em nossa vida, para que a gente possa viver de fato uma vida de paz, de santidade, de amor e comunhão com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Peregrinemos para a Terra Santa do dia 12 ao dia 20 de maio desse ano,
Maiores informações com Kelly Mello pelo telefone 035 9845 6167. Serei o diretor espiritual desta peregrinação. Que Deus te abençoe. Feliz ano novo, de muita saúde e muita paz. E até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.